graça tem se derramado sobre todos nós. Te louvamos porque, Senhor, estamos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor que nos conduziu, Senhor, meu Deus, para este momento, para que, Senhor, como igreja do Senhor, possamos dedicar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Pai. Antes cantamos, Senhor, meu Deus, Maranata, venha. Porque de fato, meu Deus, estamos neste mundo, mas aguardamos uma pátria que há de se revelar, porque a nossa pátria está nos céus. E ela, Senhor, meu Deus, um dia se manifestará de forma plena, quando na Tua volta, o Senhor, meu Deus, levar a Tua igreja para os novos céus e uma nova terra. Por isso nós dizemos, Senhor, Maranata, venha. Mas enquanto nesse tempo, aqui nessa terra, nós queremos, como nessa canção, dizer: Senhor, nós não somos nada. Todos os dias queremos viver sob Tua dependência, declarando que Tu és Senhor sobre nós, soberano todos os dias. Por isso, vem em continuação, Pai, agora pela Tua palavra, falando ao coração de cada um dos meus irmãos, para que em nome de Jesus, seja, Senhor, cada um de nós fortalecido, edificado e o Teu nome glorificado mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém. Capítulo 12, versículo 14. Eu quero ler apenas um único versículo desse. Que alegria podermos estarmos aqui na casa do Senhor, dedicar esse momento de culto e louvor ao nosso Deus. O pastor Fábio incumbiu nesta manhã, e que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta manhã. Deus já tem ministrado aos nossos corações, mas com certeza Deus quer falar um pouco mais nesta manhã. Esse é um versículo muito conhecido, meus irmãos, até mesmo daqueles que não são leitores da Bíblia, que não é o nosso caso. Todos nós aqui somos leitores bíblicos. Mas é um texto muito difundido, inclusive, por pessoas lá fora. Quando certa vez Jesus Cristo, Ele disse o que está então no versículo 17: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Esse versículo, meus irmãos, me instigou, embora ele é muito conhecido. Quem de nós já não leu, quem de nós já não repetiu inúmeras vezes, mas senti-me instigado, principalmente, e eu quero destacar, vai ser o tema da nossa mensagem, e até vou pedir para o irmão Samuel já projetar o tema da nossa mensagem, é baseado na parte B do versículo, quando o Senhor Jesus Cristo disse: dai a Deus o que é de Deus. Senti-me instigado nisso. Aliás, os irmãos podem tomar seus assentos, desculpa. É uma ordenança, ele não está sugerindo, ele não está pedindo por favor, se você assim desejar, se você puder, você dá a Deus. É uma ordem, é um mandamento. Dai a Deus o que é de Deus. Essa frase, essa palavra surgiu dentro de um contexto em que Jesus Cristo, ele é colocado à prova por dois grupos naquela época: os herodianos, que era um grupo político, e eles eram defensores do Império Romano, né, do partido de Herodes, mas também pelos fariseus, que eram um grupo religioso. E eles queriam de uma ou outra forma tentar encurralar Jesus Cristo, porque independentemente da resposta em que Jesus daria, e a pergunta que eles fizeram para ele é lícito pagar tributo a Roma, a César? Se Jesus dissesse não é lícito, é como se ele fosse levantar uma insurreição, uma rebeldia contra o império. Ele poderia ser então denunciado por causa disso. Mas se ele dissesse é lícito pagar ao imperador, apenas nessa versão, o povo se levantaria contra Jesus, porque é como ele estivesse contra a nação de Israel, que estava sob a opressão do império. Então Jesus, ele dá essa resposta, uma resposta sábia, que deixou ele sem resposta: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas nesta manhã Deus quer falar no nosso coração sobre esse tema: convocados a dar a Deus. É interessante, meus irmãos, porque via de regra, a dinâmica do dar e receber, e aí nós vamos ver que, porque eu me senti instigado, porque a palavra de Deus,
ela em todo tempo há uma sistemática em cima desse assunto. Desde os primeiros registros lá, quando, por exemplo, Abel e Caim foram e ofereceram a Deus suas ofertas. O tempo todo na palavra nós estamos vendo registros daqueles que vieram, ofereceram, entregaram, aqueles que se dispuseram, aqueles que vieram e deram a Deus. Ou porque está registrado na palavra, ou porque Deus, na sua palavra, Ele coloca na forma de mandamento, como nesse texto. Só que via de regra, meus irmãos, qual é o entendimento entre dar e receber? É via de regra, não estou dizendo que sempre é assim, mas via de regra, dar e receber, aquele que dá é porque ele tem condições, e aquele que recebe é porque ele tem alguma necessidade e ele precisa receber, amém? Eu estou dizendo que nem sempre é assim. Quando você, por exemplo, recebe um abraço de alguém, você não necessariamente está carente de afeto, mas você está recebendo de alguém aquele abraço. Mas, como eu disse, via de regra, dar e receber é alguém que tem condições para dar e alguém que tem uma necessidade para receber. Tanto é que existe um versículo bíblico que corrobora com esse entendimento. Quando o apóstolo Pedro, em uma de suas pregações, em uma de suas exortações, ele vai relembrar uma palavra do próprio Senhor Jesus, e que está lá em Atos 20, 35, em que ele diz: melhor é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque aquele que está dando, ele está tendo condições de dar. Aquele que está recebendo, ele está tendo a necessidade de receber. Mas a pergunta que fica, meus irmãos, nesta manhã, quando Deus nos convoca a darmos a Ele, será que é porque Deus ele tem necessidade? Será que Deus é um ser que ele está lá no céu, extremamente carente, extremamente necessitado, implorando, dizendo: por favor, tragam para mim, ofereçam a mim, entregam a mim, porque eu preciso daquilo que vocês vêm me oferecer? Não necessariamente. Aliás, não. Deus ele não é um ser necessitado. Deus, o nosso Deus, é um Deus soberano, absoluto. Pelo contrário, na palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5,18, ele diz: tudo provém de Deus. Aliás, aquilo que nós oferecemos a Ele é porque Ele já nos deu a nós. Então nós estamos nessa dinâmica, nessa relação, nós estamos dando a Ele com uma expressão de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Amém? Aliás, buscando na palavra do Senhor, nós vamos ver que em inúmeros registros daquilo que Deus nos tem contemplado com sua graça, nos abençoando. O apóstolo Paulo, pregando lá em Atos, no capítulo 17, no Areópago, em Atenas, ele diz assim, aquelas pessoas que estavam ali sendo ouvintes da sua mensagem, ele diz: é Deus quem a todos dá vida, respiração e muito mais. É Deus quem dá. Há outros textos da palavra de Deus em que somos convocados, inclusive, a pedir ao nosso Deus, porque Ele é o provedor. O Senhor Jesus Cristo, em um famoso versículo, disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E por que nós pedimos a Deus? Por que nós buscamos a Deus? Porque nós cremos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o nosso Deus é o nosso provedor. Ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Nós temos outros textos em que nos diz que podemos pedir a Ele sabedoria, que Ele dá a todos liberalmente. Deus nos deu do seu perdão, mas há um presente, há uma dádiva que é a maior de todas, maior do que qualquer dádiva terrena nessa terra, maior do que riquezas, maior do que conquistas da terra, é a salvação. Cristo nos deu a sua salvação, amém? E qual é o versículo que retrata esta verdade para nós? É o famoso versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu aquilo que era de mais precioso para nos dar a salvação. Ele deu o seu único Filho. Aliás, antes foi falado de missões, né? E há uma frase, enquanto ali os irmãos compartilhavam, há uma famosa frase de um antigo missionário inglês, David Livingstone, em que ele disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário.
Isso é maravilhoso, porque Deus deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho para nos dar a salvação. Então, partindo desse entendimento, quando a palavra nos convoca a darmos a Deus, não é porque Deus necessita, é porque é dele. O próprio versículo já nos diz na sequência: dai a Deus, porque é de Deus, não porque Ele carece, não porque Ele precisa, mas porque Ele quer que vivamos nessa dinâmica de vida espiritual, em que nós venhamos adorá-lo e exaltá-lo no dia a dia, através daquilo que oferecemos a Ele. E quando a palavra nos convoca a darmos a Deus, não necessariamente está apenas atrelado às questões materiais, mas a nossa vida num todo, aquilo até mesmo que é imaterial, a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa devoção a Deus. Amém? E baseado nesse entendimento, eu quero discorrer a respeito do tema, que longe de eu querer aqui, meus irmãos, cessá-lo, porque ele é um tema extremamente riquíssimo na palavra do Senhor. Há dezenas, porque nos diz centenas de versículos e textos, como eu disse antes, que registram momentos e ordenanças na palavra em que é necessário dar a Deus. Então eu não vou encerrar esse tema numa pregação, seria necessário uma mensagem de 5 horas, mas eu quero pelo menos compartilhar com os irmãos lá do norte a respeito desse assunto tão importante, porque Deus nesta manhã, mais uma vez, quer nos relembrar do compromisso, do comprometimento que eu e você, como igreja do Senhor, temos de dar aquilo que é dele, chamados, convocados a dar ao Senhor. E eu quero discorrer então com 3 pontos, 3 tópicos a respeito desse tema. O primeiro deles, se nós somos convocados a dar a Deus, eu quero destacar a primeira informação: o que nós não podemos dar a Deus. O que é que Deus não quer, nem de mim, nem de você, Deus não quer da sua igreja. A primeira, Deus ele não quer aquilo que falta em essência de verdade e de justiça, porque Deus não quer que venhamos oferecer algo para Ele que seja uma mentira. Porque Deus, meus irmãos, Ele contempla a essência daquilo que oferecemos a Deus. Então preste atenção, Deus Ele não quer aquilo que falta em essência de verdade e justiça. Segundo, Deus não quer aquilo que roube a glória do Senhor. Deus não quer aquilo que roube a sua glória e a adoração que é exclusiva dEle. Então Deus Ele não quer receber isso de você, Ele não quer receber isso de mim. E terceiro, Deus Ele não quer aquilo que careça de qualidade, porque Deus Ele não quer a nossa sobra, Ele não quer o nosso resto, Ele não quer aquilo que muitas vezes a gente não deseja mais, então vamos oferecer para Deus porque eu já não quero mais. Ele também não quer receber isso de você. E para discorrer a respeito desse entendimento, eu quero me basear em 2 textos da palavra do Senhor. O primeiro deles, se você está com a tua Bíblia aí, se você quiser abrir, em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, um texto extremamente conhecido que registra a terceira tentação de Jesus Cristo no deserto. A terceira tentativa na tentação que Cristo sofreu no deserto. E essa tentativa, de Satanás. Todos nós conhecemos muito bem a passagem da tentação de Jesus. Amém? Jesus ele tem o seu momento de batismo nas águas do Jordão, e nos diz a palavra de Deus que ele saiu dali e foi para o deserto, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Ao findar desses 40 dias, principalmente na versão de Mateus, porque os 3 evangelhos sinóticos registram esse fato, Mateus, Marcos e Lucas, mas em especial no evangelho de Mateus, nos é dito que, passados esses 40 dias, então Satanás vem para tentar Jesus. Ele lança 3 investidas na tentação. A primeira delas, quando ele diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A segunda: se tu és filho de Deus, lança-te dessa altura, porque na palavra está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Mas na terceira e a derradeira e última tentativa, ele chega para Jesus, e aí eu quero ler o versículo, se você o abriu, e diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos
do mundo e a glória deles, ele lhes disse: isto te darei se prostrado me adorares. Os irmãos, percebendo que Satanás está oferecendo para Jesus, ele quer dar para Jesus aqueles reinos. Ele leva Jesus Cristo para um lugar muito alto, né? Numa viagem que eu imagino, não sei como é que foi essa viagem. Ele levou Jesus Cristo para um lugar muito alto e mostrou a glória daqueles reinos. E ele então faz essa oferta, uma oferta indecente, podemos assim dizer: tudo isso eu vou te dar, eu te dou para você, se você prostrado me adorares. E nessa oferta de Satanás, meus irmãos, há pelo menos dois problemas que justamente abordam aquilo que eu antes falei e mencionei para os irmãos. Jesus não quer nada que venhamos oferecer a Ele, dar a Ele, que falta a essência da verdade e da justiça, e aquilo que roube a glória e a adoração ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Satanás, ele quis impressionar Jesus aos olhos. É possível que aqueles reinos tinham uma grandeza, uma glória terrestre enorme. Eu não sei que reino foram esses que ele mostrou para Jesus. Será que ele levou numa viagem assim até o Império de Roma, até a capital de Roma, e disse: olha, tudo isso aqui é meu? Aliás, existe uma controvérsia. Antes eu esqueci de mencionar alguns textos que a palavra do Senhor nos diz a respeito do dar a Deus, né? Por exemplo, a palavra do Senhor diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, os seus moradores e tudo que nele existe. O apóstolo Paulo, falando sobre ser de Deus, ele diz assim: porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu queria ler até um outro texto, conforme Isaías, Salmo 50, 10, 12: são meus todos os animais do bosque, as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Tudo é do Senhor. Como é que Satanás ele chega e faz essa proposta para Jesus? Esses reinos são meus. Será que ele estava mentindo? Há uma controvérsia, há um debate em cima dessa fala de Satanás. Mas alguns entendem, há um entendimento que o que Satanás está dizendo é: todo esse sistema que rege essa glória terrena, eu sou o comandante. E a Bíblia dá esse parecer, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o Deus desse século, ele é o príncipe deste mundo. Ele está oferecendo para Jesus aquilo que enche os olhos. Se fosse hoje, meus irmãos, qual é o símbolo, qual é o ícone, né, da grandeza da glória? Qual é a imagem, qual é a cidade, qual é a nação que te vem aos olhos de grandeza? E aí, preparando essa mensagem, eu lembrei de uma cidade que hoje é um exemplo de grandeza, de pomposidade, que é Dubai. Dubai não é um exemplo de uma cidade assim, moderna, aquele luxo, aquelas torres que foram levantadas no deserto. Tenta imaginar Satanás levando Jesus lá para Dubai, dizendo assim: tudo isso aqui é meu, e eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Ele quis impressionar Jesus aos olhos, mas sabe o que havia por detrás? Na base daqueles reinos cheios de glória aparente, havia iniquidade, havia injustiça, havia maldade, havia sangue inocente que foi derramado. Sabe o que, meus irmãos? Deus, ele não vê como o homem vê. Jesus, aquilo que enche os olhos dos homens não enche os olhos de Deus, porque Deus, ele enxerga na essência. É por isso que Jesus, ele diz: ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aquilo que aparentemente aos olhos dos homens pareça ser, mas é aquilo que Deus enxerga no mais profundo do nosso ser, a nossa vida. Aquilo que você está oferecendo a Deus tem como base a justiça, a verdade. Por que Jesus Cristo não se deixou seduzir por aquela oferta de Satanás? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, nos diz a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a realidade deste mundo. Este mundo é cheio de iniquidade, é cheio de maldade. Então não queiramos oferecer a Deus conforme os parâmetros deste mundo. Não tem nada a ver com a estrutura do templo, não tem nada a ver com a estrutura que é meramente terrena. Porque Deus, ele é adorado, meus irmãos, até nas realidades mais simples, nas situações mais simples, porque ele olha a essência. É isso que Deus quer de mim e quer de você nesta manhã.
a nossa vida no todo. Porque fora disso, ele diz: eu não aceito, eu não quero. Mas pior do que isso, meus irmãos, porque Satanás ele é mentiroso, ele é enganador. E outra, o texto nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos perguntou para ele, né, por que os teus não te defendem nessa hora? O que Jesus disse? Porque o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. Mas pior do que isso, meus irmãos, dentro dessa proposta de Satanás, ele deu uma oferta mentirosa para Jesus de um reino que aos olhos era bonito, mas na sua essência era mentira. É quando ele em contrapartida exige que Jesus Cristo o adore. E aí eu estava meditando nessa palavra, e é claro, né, eu estou aqui meio que forçando a interpretação, mas é possível nós entendermos desse modo. Sabe quando um pai ou uma mãe ele diz assim, quando você me ofende a mim, tudo bem, eu mato no osso do peito e vou à frente, mas quando você ofende os meus filhos, quando você ofende a minha família, aí vira um leão. Quem já ouviu essa frase? Uma coisa é você ofender a mim, outra coisa é você ofender o meu esposo, ofender minha esposa, ofender meus filhos, ofender minha família. Aí vem gente que vira leão mesmo. E aí eu dentro dessa ideia, meus irmãos, eu conjecturei Jesus dizendo assim: uma coisa é você duvidar da minha filiação, você lançar sobre mim um questionamento se eu sou filho de Deus. E eu sei que eu sou filho de Deus, porque lá no batismo o Espírito Santo veio na forma corpórea de pomba e disse: tu és o meu filho amado que eu tenho prazer. Aliás, vamos abrir aqui um entre parênteses. Satanás vai tentar o tempo todo colocar dúvida no teu coração. O tempo todo ele vai dizer assim: mas tu és filho de Deus, então por que você está sofrendo? Tu és filho de Deus, mas por que você está passando por esse perrengue? Satanás ele vai tentar te colocar no nível deste mundo, mas o nosso nível, a nossa régua não é conforme a régua deste mundo, porque a nossa fé está baseada não nas coisas deste mundo, mas na segurança que nós temos em Jesus, amém? Então é como se Jesus dissesse: olha, você colocar em dúvida a minha filiação, eu mato no osso do peito. Mas você querer fazer uma proposta de que eu adore a você, a adoração que é exclusiva ao Pai, então Satanás, reda-te daqui, vai embora, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará. Ou seja, Deus ele não vai receber de nós nada que divida a glória e a adoração que é exclusivamente dele. Mas isso não acontece, eu não peço adoração a mim, mas muitas vezes, sem percebermos, nós queremos trazer os holofotes para nós queremos trazer a glória para nós e não para Deus, e a glória deve sempre ser exclusiva a Ele. Convém que Ele cresça e que nós venhamos sempre a diminuir. Convém que nós como astros sejamos ofuscados por aquele que é o astro maior, o sol da justiça. Durante o dia você não enxerga estrelas, sabe por quê? E elas estão lá no espaço, porque o sol ofusca o brilho das estrelas. Mas quando as estrelas tomam a glória que é somente de Deus, isso é um problema. Quando muitas vezes nós vamos naquele lugar por causa daquele pastor, por causa daquele pregador, por causa daquele cantor, por causa daquela estrutura, a gente em certo sentido está dizendo: não basta somente Deus, precisa ter um outro elemento. E Deus ele não divide a sua glória. Deus ele é adorado no templo, mas Deus é adorado lá na manjedoura. Deus é adorado nos palácios, mas Deus é adorado lá nos lugares mais simples. Deus, ele quer que a adoração seja exclusivamente dele. Mas a terceira, dentro desse primeiro ponto, meus irmãos, do que nós não devemos oferecer a Deus, está o terceiro item que eu falei: a gente não pode oferecer a Deus aquilo que carece de qualidade. Oferecer qualquer coisa, a nossa sobra. E há dois textos que são um exemplo na palavra, dentre muitos que eu poderia aqui citar. O primeiro deles é o texto de Jeremias 48:10, quando o Senhor diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus ele não quer que nós venhamos oferecer ou fazer aquilo para Ele de uma forma relaxada, de forma nenhuma. Deus ele quer o nosso melhor. Mas há um texto, meus irmãos, que ele é um emblema maior.
não sei se os irmãos sabem, mas os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas denominados profetas do pós-exílio. Para nós contextualizarmos dentro da história bíblica, o povo judeu foi levado para a Babilônia e lá permaneceu 70 anos cativo na Babilônia, escravo na Babilônia. E quando eles foram retirados de sua terra, o que a Babilônia fez? A Babilônia veio e devastou a nação. A cidade de Jerusalém foi virada num pó, o templo foi destruído. Todos os utensílios sagrados que estavam no templo foram levados para a Babilônia. Passados 70 anos, Deus, na sua misericórdia, os manda trazer de volta. E quando eles vêm de volta para a sua pátria, havia algumas ordens de Deus. E dentro dessas ordens, claro, reconstruir a vida, reconstruir a nação, os muros. Isso está registrado principalmente no livro de Neemias. Mas havia uma ordem muito clara: eles precisavam reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. E ainda Deus disse: e a glória dessa casa será maior do que a primeira. Só que acontece que o povo voltou, reconstruiu a sua vida, começou a crescer, a se fortalecer, mas a casa de Deus estava lá, em ruínas. E aí o profeta Ageu, ele diz assim: olha, vocês dizem que ainda não chegou o tempo de fazer a casa do Senhor, mas a casa é tempo de vocês habitarem em lugares luxuosos, enquanto que a minha casa permanece em ruína. Sabe por quê, meus irmãos? O povo estava para si pegando melhor, mas para Deus eles estavam deixando para segundo plano. Agora o profeta Malaquias, ele vai muito mais além, porque ele denuncia um comportamento do povo quando vinha oferecer as suas ofertas a Deus. E isso está registrado em Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, em que Deus diz assim: olha, eu sou Pai, eu sou o Senhor, mas se eu sou Pai e se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Aonde está o respeito de vocês para comigo? Vocês têm profanado o meu nome. E aí Deus diz assim, e o povo dizia: tá, mas no que nós estamos profanando o teu nome? Aí Deus denuncia e diz assim: quando vocês trazem como oferta para mim animal cego, animal coxo, animal enfermo, animal dilacerado, vocês acham que eu vou aceitar isso da mão de vocês? Ele está dizendo assim: ofereçam para o rei, ofereçam lá para a autoridade para ver se eles aceitam. Vocês estão oferecendo isso para mim. O meu nome é grande, ele vai dizer lá no versículo 11. O meu nome é exaltado em todas as nações e vocês estão colocando meu nome lá no lado do lixo, trazendo qualquer sobra para mim. Eu não quero sobra, Deus está dizendo. Vocês profanam o meu nome. E aí ele vai terminar no versículo 14 dizendo: maldito seja o enganador, porque tendo o melhor oferece o pior. É o que ele diz: maldito o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeito. E é isso que muitas vezes Deus nos exorta. E quando eu falo do melhor, meus irmãos, eu não estou também falando dentro de um padrão de terreno. Porque quando Jesus ele está lá observando aqueles que trazem a oferta no gasofilácio, qual é a oferta que ele louvou? A oferta da viúva pobre. Era uma única moedinha. Os outros traziam quantidades enormes. Mas Jesus disse: eles trouxeram da sua sobra, ela deu tudo que teve, tudo que tinha. Eu não estou dizendo que você agora precisa dar todos os teus recursos. O que Deus está dizendo é: aquilo que você vem oferecer a Ele, que seja com qualidade, e não está apenas relacionado às questões materiais, mas o melhor do teu tempo, o melhor da tua energia, o melhor das tuas forças, porque a palavra nos convoca: ao Senhor teu Deus adorarás, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Não com a nossa sobra, não quando a gente não tem mais nada e aí a gente diz: então eu vou lá e ofereço a Deus. Deus, Ele quer o nosso melhor, daquilo que temos e daquilo que somos. Amém? Amém. Então o primeiro ponto que eu quero destacar, recapitulando, é aquilo que Deus não aceita da nossa vida. É aquilo que falta em essência da verdade e da justiça, aquilo que rouba a glória do Senhor e aquilo que carece de qualidade. Agora eu quero entrar no segundo ponto, meus irmãos, e eu peço para que o irmão Samuel coloque ali,
uma vida de devoção a Deus. O que Deus quer que você dê a Ele? Uma vida de devoção a Deus. Uma dinâmica de adoração a Deus que retrata no dia a dia um louvor a Ele. E por que disso, meus irmãos? Eu pesquisando, buscando na palavra de Deus, Deus me fez ter esse entendimento, porque muitas vezes nós corremos o risco de querer condicionar a nossa oferta a Deus apenas ao momento de culto. É aquilo que outro dia o pastor pregando, o pastor Fábio pregando domingo passado. Por vezes nós temos esse entendimento, que é um entendimento equivocado, errado, de achar que existe uma separação entre o sagrado e o profano, entre o secular e o religioso. É como se a gente conectasse a chave ao entrar no culto e desconectasse a chave ao sair do culto, porque aqui é uma coisa e lá fora é outra. Não! A palavra de Deus diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Porque você adora a Deus aqui no templo, mas você adora a Deus numa dinâmica de vida lá fora, lá no teu trabalho, lá na tua casa, na tua vida. E por que desse entendimento? A palavra, pesquisando, eu pude perceber que no Antigo Testamento Deus já trazia através dos seus profetas o entendimento de que a adoração a Ele estava muito além do ritual do templo, do ritual do culto. Porque, meus irmãos, o sacrifício lá no Antigo Testamento era uma das manifestações de adoração a Deus. O povo tinha essa ordem de trazer os seus sacrifícios, e dentre os sacrifícios haviam aqueles de adoração, mas havia o sacrifício de oferta pelo pecado. E nós sabemos pela palavra de Deus que o sacrifício de Jesus Cristo, ele encerrou essa aliança. O véu foi rasgado e surgiu uma nova aliança. Agora nós temos livre acesso na presença de Deus. Aliás, aqueles sacrifícios, conforme nos diz a palavra em Hebreus, sangue de touro e de bodes não remove pecado. Eles apenas apontavam para o verdadeiro sacrifício que havia de vir, que é o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Ele morreu como um cordeiro sem mácula e sem defeito, nos diz a palavra de Deus, e nós fomos agora resgatados para uma nova vida. Então, a gente não faz sacrifícios para a redenção. Aliás, é pela graça que nós somos salvos. Tudo aquilo que você oferece para Deus não tem esse entendimento de uma troca. Muitas denominações assim ensinam: você dá a Deus para Ele te devolver. Aliás, Deus ele não deve nada para ninguém, meus irmãos. Pelo contrário, nós somos eternos devedores do Senhor. Nós jamais haveremos de pagar, ou jamais vamos conseguir pagar aquilo que Deus nos deu. É impagável. Então Deus ele não tem dívida com ninguém. Esse é o entendimento da palavra do Senhor. Mas nós vamos já perceber no Antigo Testamento o conceito de sacrifício que Deus falava pela boca dos seus servos, que vai muito além de um sacrifício do ritual, um sacrifício cerimonial. Então eu fui vendo e pesquisando, por exemplo, em Salmos capítulo 4, versículo 5, Davi diz aos seus homens: ofereceis sacrifícios de justiça, ou seja, vive uma vida de tal forma que a tua vida retrata a justiça de Deus através do teu viver, para que as pessoas sempre quando olham para você, elas possam enxergar que você é um homem justo, uma mulher justa, que vive a justiça do reino, não a justiça desse mundo, mas a justiça do reino. Ofereceis sacrifícios de justiça ao Senhor. Há um outro texto que diz: ofereceis sacrifício de júbilo, conforme 27, versículo 6. Ofereceis sacrifícios de ações de graça, conforme Salmo 50, 14, versículos 14 e 23. E eu quero ler em especial o que está escrito em Hebreus, capítulo 13 e versículo 5, em que Deus nos diz assim nas seguintes palavras: por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor que são o fruto, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Todos os dias, todos os momentos você está confessando Jesus Cristo, proclamando com os teus lábios, mas confessando Jesus com a tua vida. E as pessoas estão enxergando Cristo em você. E as pessoas estão enxergando a imagem de Cristo na tua vida. E isso não está condicionado apenas a um espaço de tempo, mas é o dia a dia, na presença do Senhor. Quer ver um outro texto que corrobora com esse entendimento? É quando lá já no Antigo Testamento, Deus também falando por intermédio do profeta Miqueias. Olha o que Deus diz através desse profeta. Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Porque o povo naquela época vinha, oferecia os sacrifícios,
E Deus estava dizendo para eles: espera aí, é muito mais do que um ritual, é muito mais do que você abrir o templo, preparar o altar, preparar os cânticos, ter toda uma liturgia. Isso é uma parte do culto, porque o que nós estamos fazendo agora é uma extensão daquilo que você já trouxe da tua casa, amém? Aquilo que você vai fazer aqui vai se estender a partir do momento que você colocar os teus pés lá para fora. O culto continua, a adoração continua. Então Deus diz através do profeta Miqueias, quando o povo tinha esse entendimento que adorar e servir a Deus era apenas sacrifícios que se ofereciam lá no templo. Então ele diz assim: com quem me apresentareis ao Senhor? E me inclinarei ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao Senhor o que é que Ele pede de ti. Olha, Deus nos pede uma coisa, meus irmãos. A gente está falando sobre dar a Deus. Deus, Ele não é um ser que necessita, mas muitas vezes Ele fala numa linguagem para se tornar mais entendido. E aqui Ele está dizendo através do profeta: o Senhor te pede uma coisa. O que Ele pede para nós? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. É isso que Deus está pedindo. Porque senão, meus irmãos, é apenas ritual, é apenas cerimônia. Deus já condenava esse tipo de entendimento quando lá no Antigo Testamento o povo associava a cerimônia, que era uma cerimônia que estava fria. Era uma cerimônia que o povo vinha, oferecia o seu sacrifício, e Deus dizia assim: não, espera aí, não é só isso, é muito além disso, vai muito além dessa realidade. Eu queria aqui ler 2 textos da palavra de Deus, 2 que nos apontam para essa verdade. O primeiro deles é Isaías capítulo 1, versículo 10 a 17, quando Deus diz assim: eu não suporto mais o culto de vocês. Quando vocês associam o culto a mim com a iniquidade de vocês, eu não aceito mais. Eu estou cansado. Quem dera vocês fechassem as portas. Quem dera vocês nunca mais acendessem o fogo do altar. Porque eu quero muito mais do que isso. Eu quero que vocês vivam uma vida de justiça, uma justiça, um rio perene que corre. É assim que Deus quer de nós. Há um outro texto em Amós capítulo 5, 21 e 24, de uma forma muito semelhante, em que Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer, e ainda que vocês venham me oferecer holocaustos e as vossas ofertas de manjares, eu não me agradaria deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É o dia a dia. Ah, mas Deus está dizendo que Ele não se importa com o culto. Não, Deus, Ele se importa. Por que existe o culto? Por que existe o templo? É o espaço onde nós podemos nos reunir como igreja, como família, para celebrar e adorar o nosso Deus. Mas Deus está dizendo: não é somente nesse momento, não é apenas este momento, é o dia a dia, é a cada momento, é a cada instante. E você se coloca na presença de Deus, e você vive uma vida de devoção a Deus, e você vive a tua vida lá no teu quarto, buscando a face do Senhor, e você busca uma vida de intimidade na oração e na palavra. Você tem prazer nas coisas do Senhor. Mas há uma outra forma de nós podermos prestar culto a Deus, que é de uma forma indireta, quando a gente abençoa o nosso próximo. Porque Jesus, Ele vai dizer na famosa passagem de Mateus 25, quando vocês oferecem a um desses, é a mim que vocês estão dando. Quando vocês abençoam um faminto, quando vocês visitam um enfermo, quando vocês estão visitando um encarcerado, vocês estão fazendo para mim. Então há uma relação direta com Deus, mas há uma relação indireta onde nós estamos dando a Ele quando nós também abençoamos o nosso próximo. Amém? Eu quero terminar, meus irmãos, destacando o último ponto. Como dar, meus irmãos? Dar com pesar no coração, com fadiga. Puxa vida, eu vou ter que ir lá no culto.
Quem de vocês já não sentiu aquela tentação de dizer assim, eu bem que queria ficar em casa hoje? Eu já várias vezes, tá, meus irmãos? Confesso que é meu pecado. Mas isso não pode ser uma realidade. Quando o dedicar-se a Deus é o peso, a gente precisa rever a nossa vida dinâmica a Deus. Porque para te adorar foi que eu nasci. Amém? Nós existimos para a glória do Senhor. Então, como dar? Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer que você venha aqui por uma obrigação. Eu vou lá porque se o pastor vê que eu não estiver, que eu não estou lá, é um problema, então eu vou lá pelo menos para marcar presença. Não. Deus quer que venhamos oferecer a Ele da melhor forma. E aqui alguns textos que eu quero destacar. Coração contrito, não desprezará, ó Deus. Uma vida entregue de humildade, um coração que se derrama na presença do Senhor. Mas também por inteiro. Há um texto que está registrado lá em 1 Crônicas 29:9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração inteiro deram eles liberalmente ao Senhor. Deus quer que você se entregue por inteiro. É assim que Ele quer. E Ele quer que você e eu venhamos a oferecer com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É com fé todos os dias. Porque muitas vezes naquilo que você vive para Deus, nas coisas de Deus, você não enxerga hoje, você não enxerga amanhã, e talvez você não vai enxergar muito daquilo que você tem como fé até o fim da tua vida. Sabia que aqueles que não veem, mas continuam crendo, são os que são os bem-aventurados? Porque aqueles que vivem apenas de milagres e sinais, meus irmãos, eles têm muito maior responsabilidade do que aqueles que nunca enxergaram nenhum milagre, não contemplaram nenhum sinal, mas eles continuam crendo, porque sinal, milagre, bênçãos abundantes não são sinônimos de uma vida garantida na presença de Deus. Que mais sinal que o povo de Israel viu no deserto, nos diz a palavra que todos eles apostataram, e nenhum deles herdou a terra prometida. O que Deus está dizendo é: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mesmo quando aquela enfermidade não for curada, mas você continua crendo. Mesmo quando você continua andando no vale, você continua crendo. Porque você tem fé. E é esta fé que agrada o Senhor. Não é uma fé de ocasião. Não é uma fé do tipo, eu aperto o botão e Deus tem que fazer o que eu quero, porque Ele está olhando para mim e Ele tem agora uma obrigação comigo. Não. Fé é você manter-se fiel e perseverante, mesmo quando não acontece nada, porque esta é a fé que agrada ao Senhor. Eu convido a todos a se colocarem de pé neste momento. Deus nos convoca nesta manhã a darmos a Ele. E nosso tempo corre, né? Nosso tempo voa. E estava preparando essa mensagem esses tempos atrás, e achei que tinha encerrado dela, e aí lembrei de um versículo que Deus colocou no meu coração e disse: vou usar ele como encerramento desta mensagem. É o famoso versículo do Salmo 34, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Se nós trocamos essa palavra entrega por dar o teu caminho ao Senhor. E a palavra caminho aqui é uma metáfora de vida. Quando a palavra nos diz entrega teu caminho ao Senhor, a palavra de Deus está nos dizendo: entrega a tua vida ao Senhor. Que se há algo de mais precioso que Deus quer de você, é a tua vida entregue nas mãos dele. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muitas vezes você pode dizer: mas Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, o Senhor não quer nada de mim, porque o que eu tenho para oferecer a Ti? Quando a gente fala assim, aí Deus diz assim: agora você entendeu, porque não é o que você é a partir de você mesmo, mas é a partir daquilo que eu vou fazer na tua vida. E você só é por causa daquilo que eu farei na tua vida. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: se sou o que sou, sou pela graça de Deus. Eu bem que poderia gloriar em mim mesmo. Hebreu dos Hebreus, da tribo de Benjamim, rigoroso na observação da lei. Quanto à lei, eu era irrepreensível, eu era perfeito, mas tudo isso eu considerei como reforço.
porque não é o que nós somos diante dos parâmetros dessa terra, mas é aquilo que nós somos em Cristo. Então Ele diz: entrega a tua vida, confia nele, mais Ele fará.